respeito de como a graça se revela uma força capacitadora para que nós possamos andar em obediência. A ideia foi cobrir muito mais, uma visão panorâmica, abrangente do quão importante, significativo, central é o papel da obediência na vida cristã. Nós trabalhamos a obediência não como algo periférico, nem tampouco opcional, mas como cerne do propósito da obra redentora, restituir ao homem esse lugar, de poder viver a obediência que Deus espera de nós. Tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, essa alegoria, essa parábola que Jesus apresenta dos dois tipos de casa, ela vem quando ele arremata o chamado Sermão do Monte. Então ele vai dizer que não adianta ouvir tudo aquilo que ele falou e não colocar em prática. Ou seja, o propósito pelo qual Deus tem nos dado a sua palavra é porque ele espera basicamente, para simplificar, ele espera de nós uma única coisa: obediência. Mas Lucas registra um detalhe interessante. É o questionamento de Jesus no verso 46. Por que é que vocês me chamam Senhor se não fazem aquilo que eu mando? Nós afirmamos aqui na semana passada que a salvação depende do reconhecimento do senhorio de Cristo. Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Ou seja, a salvação está atrelada não apenas à fé na morte e ressurreição de Jesus, no sacrifício que ele fez em nosso lugar, mas está também na disposição de, como falamos na semana passada, das obras de fé. A fé tem uma confissão, a fé tem uma visão e a fé tem obras. E nós vimos que parte dessas obras da fé é a rendição, é a disposição de obediência, à semelhança de Abraão, que Hebreus 11:8 diz que Abraão, pela fé, obedeceu. Então, colocar o coração em plena sujeição a Jesus como Senhor é o cerne da obra da salvação. Nós temos a mania de dizer, olha, tem que confessar Jesus Salvador. Isso não está na Bíblia. É lógico que Ele é Salvador. A Bíblia diz que se nós cremos e confessarmos Ele Senhor, seremos salvos. Se somos salvos é porque Ele salva. Mas Salvador nunca foi o objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor, é o seu senhorio. E se a salvação depende da sujeição ao senhorio, e a essência do senhorio é obediência, e é isso que Jesus está dizendo, por que me chamam Senhor se não vão fazer o que eu mando? Então, obviamente, nós mostramos desde a semana passada como os assuntos de obediência, salvação e a vida cristã estão atrelados, é impossível separá-los. Mas nessa parábola proposta por Jesus, ele fala de um construtor sábio, sensato, que não apenas constrói sobre o alicerce. Eu gosto dessa declaração de Lucas que diz que ele abre uma profunda vala. Ele lança alicerces sobre a rocha e de forma inteligente ele edifica uma casa que dura. Então Jesus diz, quando vem a enchente, ela não pode derrubar. Mas a Bíblia fala de um outro construtor que não se preocupa com o fundamento, com o alicerce e constrói sobre a terra. E quando as águas vêm, e acredite, as águas da adversidade virão sobre todos. Mas o que determina se o que você está construindo vai durar é a forma como você constrói. E nós precisamos entender que uma vida cristã que não é fundamentada na obediência, ela tem prazo de validade e essa casa em algum momento vai cair. Então Jesus está dizendo, não se iluda. Ou você me leva a sério, obedecendo o que eu estou propondo, ou você está enganando a você mesmo, e é só uma questão de tempo, a casa vai cair. O chamado que nós recebemos à obediência é um chamado a uma obediência plena, completa. E o título da minha mensagem hoje é Obediência Total. E quero usar essa expressão, obediência total, porque muitas vezes nós relativizamos a obediência. E essa é uma forma como acabamos nos enganando. Porque obedecemos numa área, acreditamos que desobedecer na outra se compensa, porque muitas vezes temos uma aparência de obediência, achamos que está tudo bem. E eu quero te mostrar algumas verdades bíblicas. A primeira delas é que obediência aparente é desobediência. A segunda coisa é que obediência parcial é desobediência, não pode ser vista como obediência. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos mexer com aqueles que já cresceram um pouquinho e assumiram o compromisso, que é um outro perigo. É quando deixamos a desobediência, entendemos a obediência, mas podemos migrar para uma coisa perigosa que eu vou chamar de o orgulho da obediência. Porque não é o que 1 João 5,3 diz. A Bíblia diz que os seus mandamentos não são pesados.
Aliás, nós falamos semana passada de uma capacitação para a obediência. Essa lei é chamada de lei da liberdade. Porque liberdade não é aquilo que você quer para fazer o que gostaria e quebrar sua cara. Liberdade é entrar no lugar em Deus, onde você preserva o relacionamento com Ele, onde você vive as bênçãos que são resultantes da obediência empoderada por Ele, e ainda assim, não apenas vive a alegria circunstancial do resultado, mas a essência do cumprimento do propósito. A lei não foi dada da parte de Deus para nos prender, foi dada para preservar aquilo que o diabo deseja roubar de nós através da desobediência. Vai pegar o Salmo 1, né? Sempre a palavra de Deus relaciona bem-aventurança com aqueles que obedecem, com aqueles que praticam a palavra de Deus. E nós precisamos entender que quem não faz isso, a Bíblia diz, está enganando-se a si mesmo. Porque muitas vezes ele acredita que diante de Deus, né, o estar ali ouvindo a palavra, cultuando, é tudo que Deus precisa. E Deus não quer uma aparência de piedade, Ele quer uma conduta que de fato se expresse por meio da obediência à sua palavra. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. As traduções mais clássicas de Almeida diz jeitosamente. A palavra traduzida jeitosamente, kalos, fala de algo belo, né? Ou seja, diz, vocês embelezam a desculpa da desobediência de vocês. Então, o Senhor diz o seguinte, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que você poderia receber de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Honestamente, às vezes eu li essas coisas e eu pensava, poxa, Deus jogou duro com Saul. O cara deu um deslize e já foi limado, já foi jogado para fora. E interessante que Samuel diz, Deus já achou um outro segundo o seu coração. Só quando o outro segundo o seu coração é colocado, ele fez algumas coisas piores do que o primeiro. Eu dizia para Deus, por que o segundo não foi limado fora? Porque muitas vezes nós achamos que Deus está avaliando um momento, um comportamento. Mas não foi isso que Deus explicou para Samuel na hora de escolher os filhos de Jessé. Deus diz, o homem olha a aparência, Deus vê o coração. E o coração é aquilo que determina como será o nosso comportamento. Deus não estava avaliando uma ação de Saul. Na verdade, nós percebemos que a Bíblia vai mostrando várias ações de alguém que oferece a Deus obediência parcial. Me espera 7 dias, não faça nada até que eu chegue para o sacrifício. Bom, deu 7 dias, esperei. Mas Samuel não chegou ainda, problema dele. Eu obedeci uma parte, ele devia ter se esforçado na dele. As pessoas que praticam obediência parcial, elas sempre têm alguma coisa dentro delas para justificar a relativização, a compensação. É quase como se fosse mais ou menos assim, obedeci nessa área, tudo bem se eu desobedecer na outra, porque um pelo outro, e esse aqui é mais importante, eu acho que no final meu saldo está bem. E não é dessa forma que Deus olha. Se você lembrar de Gênesis 15, Deus diz para Abraão, olha, a sua descendência vai ser peregrina em terra alheia durante 400 anos. Eles serão reduzidos à escravidão. Antes que eu os tire, Deus não usa o nome Egito, mas está falando de lá, antes que eu os tire e os traga de volta a Canaã que eu te prometi. Por que Deus está dizendo que precisaria tanto tempo deles fora antes de trazê-los? O Senhor diz assim, porque a medida da ira dos cananeus não encheu. Eles são rebeldes, são desobedientes, eu vou julgá-los. Mas Deus está dizendo, a minha longanimidade não esgotou. Então eu ainda vou dar mais 400 anos de misericórdia para que se arrependam. Como eu, Deus presciente, sei que não vão arrepender. No final disso, o juízo vem e vem com tudo. A mesma coisa com os amalequitas. Eles não foram julgados imediatamente pelo que fizeram. Aliás, Tiago escreve e diz que a misericórdia triunfa do juízo. Antes de oferecer juízo, Deus sempre oferece misericórdia. O problema é que as pessoas confundem a longanimidade, a paciência de Deus, com impunidade. Então o cara olha, não viu muita consequência e pensa, deu nada não.
e não se arrepende, endurece o coração. E há um momento onde Deus simplesmente diz, basta. Você vai ver isso no Apocalipse, ele falando com a mulher que ele denomina de Jezabel. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. Ou seja, toda oportunidade de arrependimento, conserto e volta à obediência, não houve juízo. E quando chega a esse momento extremo, Deus diz, agora vocês vão exterminá-los. Em outras palavras, era literalmente acabar com a sua raça. Interessante essa expressão que aparece aqui, destinada à destruição, é a palavra hebraica Xerém. É a mesma usada quando Deus diz para Josué, quando vocês conquistarem Jericó, ninguém pegue nada, o ouro, o tesouro, a prata são consagrados a Deus, o resto Xerém. A palavra Xerém significa consagrado à destruição. Então muitas vezes é traduzido como condenado, é uma expressão difícil, mas é uma consagração que se faz a Deus, porém a destruição. E Deus tinha determinado que os amalequitas eram o quê? Xerém, não tinha que pegar despojo, não era para desfilar com Acabe vivo, para tentar mostrar, era uma parte da cultura, humilhar o rei que foi conquistado. Então Saul precisava daquilo, mas ele desobedece a Deus em todos esses detalhes. Mas o pior é que o cara de pau fica dizendo, não, eu fiz o que Deus pediu. E essa aparente desobediência é só porque aqui nós temos motivos para honrar a Deus. Mas o que é honrar? Era pegar um animal bom e sacrificar e matar. Se matasse antes, não era a mesma coisa? Mas de alguma forma não era esse o interesse. Olha o que diz o verso 22. Porém Samuel disse, e aqui precisa chamar minha sua atenção, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Nós lemos esse texto semana passada. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Os israelitas entendiam o forte zelo revelado de Deus contra toda idolatria e contra toda feitiçaria. Ele está dizendo, a rebelião é igualzinho. Da mesma forma que o feiticeiro se expõe à ação demoníaca, o rebelde e o desobediente também. Aliás, nós precisamos entender isso, que a nossa força ou autoridade contra o reino das trevas está atrelada à nossa disposição de obediência e sujeição a Deus. No final das contas, todo desobediente sabe. Ele tenta se enganar, ele cria desculpas, mas lá no fundo ele sabe quais são as motivações. Então queria honrar a Deus coisa nenhuma. Ele está preocupado com a popularidade. Agora quem está mais preocupado com a sua popularidade, né, em ser aceito, com a sua reputação diante dos homens do que diante de Deus, não vai se dar bem com Deus. Quando Saul peca e Samuel o confronta, ele diz, fica aqui comigo, me honra diante do povo. Ele está preocupado em manter a reputação. Ele não está nem aí que ele vai perder o reino, que Deus anunciou. Você não vê ele chorar, se humilhar. É a grande diferença de Davi. Ah, pastor, mas Davi também pecou e desobedeceu. É verdade, mas quando pecou, você vê no Salmo 51 dizer, contra ti, e contra ti somente eu pequei. Por que Davi abandona Jerusalém na revolta de Absalão? Ele dá um perdido no reino. Ele está agindo como quem diz, eu até mereço perder isso tudo, fui eu que quebrei o princípio, né? Mas de alguma forma o que você vê é que a preocupação de Davi era mais com a reputação diante de Deus do que diante dos homens. Mical, filha de Saul, que é de outra escola, critica ele quando ele está dançando diante do Senhor e diz, você não se portou como rei diante das pessoas. Davi está dizendo, eu estou lá preocupado com o que as pessoas acham, eu estou preocupado com o que ele pensa de mim. Então essa forma de pensar e lidar vai nos levar a decidir como é que nós vamos andar diante de Deus. E obediência parcial é desobediência, não tem outro nome. Ela é algo interesseiro, ela é algo egoísta, então eu seleciono o que eu acho que me convém, eu adapto, né, aquilo que está de acordo com a minha vontade. Gente, Deus dá um comando para Elias, quando Elias diz isso no ministério. Deus diz, ok, eu quero que você unja 3 pessoas. Isso está lá em 1 Reis 19:15. Você vai ungir Eliseu, filho de Safate, profeta em seu lugar. Você vai ungir Azael, rei da Síria. E você vai ungir Jeú, rei de Israel. O que o Elias fez? Foi lá e ungiu só Eliseu. Nunca ungiu os outros que Deus mandou. Porque basicamente ele está dizendo, o que eu quero é cair fora. O Senhor já falou quem é o substituto, eu unjo ele que resolve o problema. E quem teve que ungir os 2 reis foi Eliseu. Azael, a menção de Azael sendo ungido rei por Eliseu está em 2 Reis 8, de 7 a 13. E a menção de Jeú sendo ungido rei sobre Israel por Eliseu está em 2 Reis 9, de 1 a 3. De alguma forma Elias diz, eu quero garantir ao meu lado.
toda obediência parcial, ela não reflete submissão, e Deus trata de uma forma diferente. Então não adianta eu e você relativizarmos isso. Quem está entendendo? Amém. Mas, para aqueles de nós que começamos a crescer e amadurecer, e a obediência é um processo, é algo que se aprende. O livro de Hebreus nos diz lá no capítulo 5, e eu acho muito importante que a gente entenda isso. Hebreus capítulo 5 nos fala a respeito de Jesus, nos versos 7 a 9, assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Repita comigo: aprendeu a obediência. Não, com mais ânimo e vontade, vamos lá: aprendeu a obediência. O texto diz: aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aquele que aprendeu a obediência salva os que lhe obedecem. Essa frase, aprendeu a obediência, ela deu nó na minha cabeça muitas vezes. E peraí, a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Pecado é desobediência. 1 João capítulo 3, verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a desobediência. Ele nunca pecou, ele sempre foi obediente. Como é que está dizendo que aprendeu a obediência? Nós precisamos entender que a obediência, ela poderia ser classificada em níveis distintos de maturidade. Aqui o texto não está dizendo que ele não sabia nada, ele está dizendo que ele está enfrentando uma situação que vai gerar conflito de vontades. Coração de Jesus no Getsêmani: se possível, passe de mim esse cálice. No entanto, eu não estou aqui para defender a minha vontade, seja feita a sua, não a minha. Há um conflito de vontade acontecendo para esse nível que ele não chegou antes. Paulo, em Filipenses 2, vai falar de Jesus assim: foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele vai falar do mais alto nível da obediência, a plena rendição. Eu me anulo por completo, eu morro, eu me entrego, eu não vou defender a minha vontade. Então, à medida que nós seguimos na vida cristã, nós vamos sendo trabalhados por Deus, amadurecendo, e vamos aprendendo estágios de obediência. Aprendemos verdades, como aqui ensinamos semana passada. A obediência não depende de esforço humano, ela depende de uma decisão humana, mas de uma cooperação com a capacitação divina. E à medida que vamos compreendendo não só o que tem que ser obedecido, mas a seriedade disso, os recursos de Deus, é lógico que a obediência, ela se torna cada vez mais presente na nossa vida. As quedas vão tendo intervalos maiores, os tropeços vão sendo menos frequentes, porque o processo de transformação e santificação é progressivo. Pedro está em oração, ele sabe que é experiência espiritual, ele sabe que aquilo desce do céu, e ele sabe que é Deus falando, porque ele responde: de modo nenhum, Senhor. Deus está dando um comando: levanta, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Nem o Senhor vai me fazer desobedecer. Por quê? Pedro, como judeu, cresceu entendendo determinações, como lá do livro de Levítico, tem um capítulo inteiro falando, enorme por sinal, falando a respeito dos animais que eram puros e os impuros. Normalmente a gente olha para os fariseus como se fosse só um bando de hipócritas. Eles não começaram como hipócritas, eles começaram como um movimento zeloso de respeitar, obedecer a palavra, levar Deus a sério, e se perderam no processo. Lucas capítulo 18, de 9 a 14. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Então a parábola tem destino certo. Quem confia em si, se acha justo, e ainda se compara a ponto de desprezar os outros, olhando com desdém, dizendo: eu sou melhor do que você. Ele diz: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, era o mais alto nível de um cara religioso. O outro era publicano, era o pior rótulo de pecador. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Eu amo essa definição de Jesus. Orava de si para si, porque com esse coração não está falando com Deus, e Deus não está ouvindo essa oração. Orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Em outras palavras, eu sou o cara. Eu fico tentando imaginar o que é o publicano do lado dele, tendo que ouvir uma oração dessa. Senhor, eu te louvo que eu sou muito melhor que esse miserável do meu lado. Alguns de nós publicanos pensaria: publicano por publicano, pecador por pecador, já dava um couro no camarada do lado, dentro da casa de Deus. A Bíblia diz assim: o publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim. Outra tradução diz: misericórdia de mim que sou pecador.
Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que esse texto seja devidamente entendido. Deus não está punindo o obediente para recompensar o desobediente. O assunto agora é humildade ou orgulho. E isso é o que está sendo abordado. Só que a Bíblia diz claramente que Deus resiste ao soberbo. Se tem algo que vai envenenar o relacionamento de qualquer pessoa com Deus, é o orgulho. E esse cara tem o orgulho da obediência. O senhor sabe que eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou o cara. E quando você entra nesse modo de fazer o que deve, mas se gloriar por isso, você está desfazendo aquilo que fez. Porque a mesma Bíblia que mandou você fazer aquelas coisas, manda que você não se orgulhe. E quando você tropeça num ponto, você tropeçou em todos os outros. É como se não tivesse feito nada daquilo do qual você se orgulha. Aliás, o orgulho da obediência é contraditório. Porque não se trata de mérito. Nós falamos semana passada que a única forma de viver plena obediência é pela capacitação da graça. Então no final, se eu e você obedecemos, tem que haver em nossos corações uma atitude de quem reconhece. Se não fosse o Senhor, ainda que eu tenha tomado minha decisão, levado a sério minha responsabilidade, se não fosse o Senhor e os seus recursos, eu não teria chegado lá. Como é que eu vou me orgulhar de algo como se não tivesse feito aquilo com a ajuda de Deus? E a gente segue banalizando coisas que deveriam ter um pouquinho mais de consideração e ser tratado de forma mais importante. Mas não falei para ninguém, só pensei. E fui dormir, chateado com o que eu vi, mas fui dormir. Dia seguinte, quando acordei, o evento estava acontecendo no hotel. Então, eu lembro que eu estou passando pela área do café da manhã para me dirigir ao auditório. E o Ney, pastor da Alcance nosso em Irati, que eu brinco que ele é uma máquina de sonho profético. O Ney me veio e falou assim: amigão, antes de entrar lá, preciso te contar um sonho que eu tive com você essa noite. Quando eu falei isso, falei daqueles bem coloridos. Ele falou daqueles bem coloridos. Já puxei uma cadeira, sentei e falei: vem cá, fala já. Ele olha para mim sem saber de nada. Ele nunca esteve na reunião de 1 ano e meio antes, que era só os pastores de Curitiba. Eu nunca mais falei isso com ninguém. Não falei o que eu pensei no dia anterior. Mas ele olha para mim e diz: tive um sonho com você e fulano. E fala o nome do ministro. Quando ele falou o nome do cara, eu pensei: Deus ouviu. Eu falei para ninguém, mas Deus ouviu. Aí diz: vocês estavam numa sala, não era uma sala de uma casa, de uma igreja, não sei definir, um ambiente um pouco mais amplo. E você estava tentando expulsar um demônio dele. Eu interrompi e falei: mas ele não estava endemoniado. Ele falou: todo mundo sabia que não, mas você tratava ele como se tivesse. Só isso já teria acabado comigo. Mas o curioso é que parece que eu sabia tudo que ele ia falar. E eu entendi até por que a simbologia do sonho. Aí ele falou: você está lá tentando expulsar o demônio e entra uma outra pessoa na sala. Quando essa pessoa entra, ele falou, ele não se identificou como tal. Mas pela minha experiência, pelo porte, pela glória, o semblante, eu te afirmaria que era um anjo de Deus. E quando ele entra, ele estende a mão na direção de vocês dois. A hora que ele estendeu a mão, como a gente vai quando vai orar por alguém, parece que vocês dois levaram um coice de um cavalo, foram jogados 2, 3 metros. Aí interrompi ele e falei: essa é a hora que o fulano some do sonho e fica só eu. Ele: como é que você sabe? Eu falei: não só fica só eu levanto do chão do jeito que eu caí, e a roupa está desarrumada, está suja, talvez até rasgada. Ele: como é que você sabe? Roupas da Bíblia falam da condição de alguém diante de Deus. Roupa suja, rasgada, meu amigo, é pecado, não tem outra coisa. E nessa hora eu pensei, o canhão virou para o meu lado. Ele disse que aquela pessoa que entrou na sala vira e comenta com ele, apontando para mim, e diz assim: ele é um homem de grande integridade, mas quando faz da integridade dele um escudo de justiça própria, ele é tão pecador quanto qualquer outro. E eu não sabia onde enfiar a cara de vergonha. A única coisa que eu pensava, dizia: tomara que isso fique só entre eu e Deus. O Espírito Santo falou: de jeito nenhum. Isso aí você vai contar quando pregar sobre o assunto. Eu falei: minha vergonha tem que ser pública? Tem que ser pública. Eu pensei: tomara que eu não tenha que contar para o ministro. E Deus me disse: vai. Eu já tive algumas conversas com ele depois disso. Porque muitas vezes não adianta eu e você termos o compromisso com Deus, a obediência, e entrarmos no modo do orgulho da obediência. Isso é contraditório. Se não for, eu e você permanecemos quebrantados aos pés da cruz, dependendo dele continuamente, nós não vamos poder manter a obediência da qual a gente está se orgulhando como se fosse nossa. Ela é uma decisão da nossa parte, é nossa responsabilidade, mas que não pode ser executada sem a ajuda de Deus. E de alguma forma, aquela lição para mim foi muito clara, começou a abrir meus olhos para perceber na Bíblia, ou como muitas vezes nós podemos entrar nesse lugar que acaba por si, nos cegando
e anulando tudo aquilo que nós estamos construindo. Então, a obediência é inquestionavelmente importante, ela é o cerne do propósito de Deus para o homem. Nós vimos isso na perspectiva doutrinária, mas agora falando de conduta, que você possamos entender que a aparência de obediência não é obediência, é desobediência, que obediência parcial é desobediência, mas que mesmo que a gente leve Deus a sério, não existe no final das contas motivo de orgulho se eu e você entendemos o lugar correto, que é onde devemos permanecer em plena dependência do Senhor. Aliás, eu e você precisamos entender que a obediência expressa, além de respeito, amor ao Senhor. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E como diz 1 João 5,3, os seus mandamentos não são penosos ou pesados, porque nós não precisamos carregá-los sozinhos, não é fruto de esforço. Precisamos nos sujeitar à graça capacitadora, mas o chamado não pode ser relativizado. Fomos chamados à obediência, e obediência total. E precisamos de tempos em tempos lembrar do nosso Senhor dizendo: por que é que vocês vão me chamar Senhor, se não fizerem aquilo que eu mando?